Olá, professores e professoras. Hoje estamos dando início a mais um diálogo da alfabetização ambiental. É o quarto. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, sou formadora EFAP, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, uso óculos, tenho 1,55 m, estou usando uma blusa rosa, acho, né? Uma calça verde e um tênis preto. E aqui ao meu lado está a Natasha José Keber. E aí, Natasha? Olá, eu sou a Natasha, trabalho na Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelo preto, liso, olhos castanhos, estou vestida hoje com uma blusa branca, uma calça preta e um sapato vinho. E agora nós vamos apresentar aí para vocês, ao lado da Natasha, nós temos a Mariana. E aí, Mariana, tudo bem? Oi, Terezinha. Oi, Natasha. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no quarto diálogo do programa Alfabetização Ambiental. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos ondulados, que estão soltos no momento. Estou usando uma camiseta de manga comprida preta e uma saia listrada. Eu faço parte da equipe de Geografia da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria de Educação e vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre como as temáticas que a Natasha vão trazer estão articuladas ao currículo paulista. Obrigada. Obrigada, Mariana. Sempre um prazer recebê-las aqui. E agora, ao lado da Mariana, nós temos quem? Sônia de Oliveira. E aí, Sônia? Olá, pessoal. Eu sou a Sônia, faço parte da equipe COPED, CEIAS, Centro de Educação Infantil dos Anziriciais. E hoje eu estou aqui, muito obrigada pelo convite, Terezinha, Natasha e Mariana. E estamos aqui para um grande diálogo com vocês, e aí com o tema educação ambiental, a conservação dos rios. E eu sou uma mulher de cabelos claros, os olhos castanho escuro, estou vestida com um vestido preto, meio alongado, sapato preto, meia preta. Muito obrigada, Terezinha, com você. Vamos lá, então, vamos dar a sequência aí no quarto diálogo e vamos colocar aí no próximo slide, vamos dar uma olhadinha aqui, o percurso do quarto diálogo. A primeira parte foi uma breve retomada sobre o programa da alfabetização ambiental, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A segunda parte é a apresentação da temática resíduos sólidos, recursos hídricos e mudanças climáticas, com a apresentação da técnica Natasha José Keber. E aí a terceira parte, alinhamento com o currículo paulista, que será feito pelas nossas colegas, a Sônia e a Mariana. Na sequência, no próximo, o Programa de Alfabetização Ambiental, como nós sabemos, é uma resolução conjunta da CIMA, SEDUC, de 1 de 2019. O público-alvo são os professores, os profissionais PECs das 4 áreas de conhecimento, equipes gestoras, professores, funcionários, de todas as etapas, anos iniciais, finais e ensino médio. E o que ele visa? Promover o desenvolvimento das temáticas socioambientais. Então, por isso que a gente está aqui, né, falando sobre essa parte tão importante da nossa sociedade, né? E aí também ele faz uma junção com o currículo paulista, né? E falemos também aí para contribuir com a aplicação do repertório. Por que a gente está fazendo isso? Porque o professor, né, para ajudar o professor e as equipes das diretorias a ter um repertório técnico-metodológico importante, tanto para os profissionais, para o trabalho, e também para aumentar essa parte do embasamento teórico que se faz importante nesses momentos. No próximo slide, nós vamos ter aí que o primeiro diálogo foi dia 3 de maio, o segundo, né, foi dia 23 de maio, foi numa ATPC de anos iniciais, certo? E depois nós tivemos o segundo diálogo, dia 14 de junho, que dia 23 foi uma ATPC que foi feito, certo? E depois, dia 16 de agosto, tivemos o terceiro diálogo, foi aqui com o Dilmar
Gilmar fez muito sucesso, a rede gostou muito das contribuições dele, foi convidado até para participar de atividades na escola, né? Ele se empolgou, Gilmar é uma pessoa sensacional. E agora nós temos o 5º diálogo, que vai ser com a Natasha. Certo, Natasha? Certo. E o 4º diálogo formativo está sendo exibido no canal Desenvolvimento Profissional 1, e ele tem um horário programado das 14 às 15h30. Temos ainda o ATPC dos anos iniciais, que é o canal de formação de professores, disponível no YouTube. E vídeos complementares também, que fazem parte dessa coletânea. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho, agora é a sua vez, Natasha, apresentar o tema para os professores e conversar com eles sobre essa temática tão importante aí, que é resíduos sólidos. Então, tá bom, Terezinha, vamos lá. A gente já falou, lembrando que a gente já falou sobre resíduos, né, no ano passado, só que agora a gente está trazendo um tema diferente, né, falando de resíduos pós-pandemia, né, o que houve na pandemia, e falando também dos resíduos nos recursos hídricos. Tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Né? O que aconteceu? Na pandemia, né, teve um aumento significativo desses resíduos. Né? Então, aumentou o lixo doméstico e muito, né, por conta dos deliveries, das compras online. Né? O lixo hospitalar também aumentou muito por causa de máscaras, EPI, seringas, teste de Covid, vacina, entre outras coisas. Né? E antes da pandemia, cada brasileiro gerava 1,1 quilo de resíduos. E hoje ele está gerando 1,7. Então, aumentou consideravelmente, né, a média. A região do Brasil com maior geração é aqui a Sudeste, correspondendo a 50% dos resíduos gerados. Para vocês terem uma ideia, a geração de resíduos sólidos no Brasil, em 2021, a gente teve 82.477 milhões de toneladas e 390 quilos por habitante ao ano. Quer dizer, é muita coisa, é muito resíduo. Peço desculpas que eu esqueci o meu óculos em casa, então eu estou com uma colinha aqui, tá bom, gente? E por que a gente usa tanto plástico? Né? Em todo o mundo, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidos a cada ano. As embalagens representam mais de 1/3 de todo o plástico que é produzido. E, para demonstrar isso, a gente tem um slide aqui no cantinho, né, o quantos são produzidos. Então, são produzidos 158 milhões de toneladas de embalagens. Né? Na construção civil, 71 milhões de toneladas anuais. E da indústria têxtil, 62 milhões de toneladas. Então, muita coisa. Né? E olha que interessante, os países desenvolvidos possuem geração maior de resíduos per capita. Enquanto os países em desenvolvimento produzem mais resíduos orgânicos, enquanto países desenvolvidos produzem mais resíduos recicláveis. Aqui vamos ver os desafios da coleta seletiva aqui no estado de São Paulo. Né? 30% dos municípios ainda não possuem coleta seletiva. Né? E quando possuem, não é 100% dos municípios que são coletados. Né? Então, tem muitos bairros, na verdade, que não são coletados, não é coletado. Isso a gente consegue ver aqui do lado com esse gráfico. Né? Então, os pontos voluntários também, né, que a gente chama de PEVs, são muito poucos. Né? A coleta programada não é respeitada em 125 cidades. Né? O pessoal acaba misturando lixo ou não põe no dia certo, e isso impacta muito também, porque acaba indo resíduos orgânicos para a cooperativa, né, e acaba contaminando os resíduos recicláveis. As associações e cooperativas de catadores também recebem muito pouca capacitação e treinamento, e apoio financeiro e apoio técnico também muito pouco. E eles também não têm um canal direto, né, com os munícipes. E cada cooperativa recicla um determinado produto. Então, não é tudo que é reciclado numa cooperativa que vai ser na outra. Então, os munícipes também, se não tem um canal direto com essas cooperativas, eles ficam um pouco sem saber o que pode, de certo ou não, reciclar. Né? Agora é com você, Terezinha, a primeira interação.
Bom, vamos falar agora, Natasha, vamos ver a primeira interação aqui no chat. E aí a gente vai perguntar aí para vocês. Quais impactos você identifica que o descarte irregular de resíduos sólidos pode gerar nos corpos hídricos? Então, quais impactos que você identifica, né? E que os descartes irregulares de resíduos sólidos pode gerar nos corpos hídricos? Então, a gente tem a interação aí, vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem aí no chat. Pode começar, pessoal. Me busca lo mío, por lo mío siempre me la he bebido. Saben que me busca lo mío, yeah. Castiga tú nunca pido recibo, ahora me busca lo mío. Llega la tele y la comimos chino, y no le cambiamos el chino, ahora me busca lo mío. Te pregunté porque por esto yo me jodío, a mantenerme todo el tiempo prendido, tratando de apagarme la movie, ninguno ha podido. Me siento bendecido, me cambian el tempo del beat, nunca me salgo fuera de ritmo. Cada tema que suelto es un himno, es que me puse pa' mí, no fue que me llené de egoísmo. Tú estás chapi hasta el more, y ahora soy más maceta que cuando pobre. Hay que llenar más de dinero el pote, tú vas a dejarte de ser hater cuando como yo tú comes. Me busca lo mío, con los míos siempre me la veo yo. Saben que me busca lo mío, yeah. Castiga tú nunca pido recibo, ahora me busca lo mío. Llega la tele y la comimos chino, y no le cambiamos el chino, ahora me busca lo mío. Te pregunté porque por esto yo me jodío. El primer cheque le compré una casa a mi mai, no le suste con gray, iba a ser pobre, lo supe desde la high. Ahora subo una foto y me llueve los likes. Las barras las tenían bowling like Mike. Tú estás chapi hasta el more, y ahora soy más maceta que cuando pobre. Hay que llenar más de dinero el pote, tú vas a dejarte de ser hater cuando como yo tú cobres. Então, estamos voltando aqui para responder essa questão de quais são, né, esses impactos, né, gerados aí. E aqui, Natasha, tem bastante contribuição aqui para você. O Márcio, boa tarde. Márcio está falando aqui para nós, né? Agora, a Gisele Antunes, ela fala poluição das águas e mortandade de peixes. O Tadeu, ele fala o seguinte: a contaminação da água dificulta o escoamento das águas pluviais, destruição da flora e da fauna. A Aline fala o seguinte: assoreamento de córregos e rios, proliferação de vetores, custo com limpeza, obstrução de vias. E aí nós temos mais ainda. Nós temos o Adilson, entupimento de galerias de água, interferência nos ecossistemas aquáticos e contaminações de uma forma geral. A Patrícia fala contaminação da água. A Débora fala queda na porcentagem de oxigênio nos corpos d'água. O Josenildo, acho que é Josenilda, acho. Poluição, assoreamento, porque fica tudo junto, fica difícil de ler. E a Adriana, ela fala contaminação das águas, animais mortos.
Thaís Rocha fala boa tarde, diretoria de ensino de Franca. Aline fala interferência no ciclo biogeoquímicos. E aí, Natasha? O que você gostaria de falar para eles? Estão de parabéns. A resposta é exatamente tudo isso, né? E cada um contribuiu com um pouco, mas exatamente tudo isso. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Qual que é a grande problemática, né, de poluir todos esses resíduos que gera tudo isso. Pode continuar? Pode ser, Natasha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como é o resíduo que vai parar no rio. Você continua para a gente essa temática aí? Sim, então vamos lá. Como esse resíduo vai parar no rio? Normalmente ele vai parar, né, pelos bueiros, né? Então, normalmente o pessoal acaba deixando lixo, jogando lixo na rua, né? Ou a própria água da chuva, quando percorre e tem um resíduo ali, esse resíduo acaba indo para o bueiro, né? Do bueiro eles vão para esses córregos e dos córregos eles acabam indo para um rio maior. Né? Então, na cidade aqui de São Paulo, por exemplo, a gente tem o Tietê, a gente tem o Pinheiros como os rios maiores. Né? Então, os bueiros, muitas vezes, não têm essa grade de proteção e essa carga, esses resíduos acabam indo diretamente para os rios. Né? Para vocês terem uma ideia, aqui no município de São Paulo, na cidade mesmo, ali no centro, né, de São Paulo, os bueiros são limpos 2 vezes ao dia. Quer dizer, só uma vez não dá, 2 vezes ao dia. Isso é muita coisa, né? E o pessoal realmente tem esse hábito, infelizmente, de jogar os resíduos no chão, né? De não parar numa lixeira, não segurar até a lixeira. Então, isso é um problema muito grande que a gente tem, até por conta, né? Olha o tanto que é gasto, né? Com esse pessoal, né, da limpeza fazendo isso. Poderia ser gasto esse dinheiro em algum outro lugar, né? Está sendo bem melhor aproveitado. O rio é o resultado do percurso que ele faz, né? Então, se o entorno do rio está sujo, o rio acaba ficando sujo também, né? A margem do rio, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, aqui um exemplo, né? O que é jogado na Avenida Paulista, muitas vezes acaba indo para o rio Pinheiros, né? Muitas pessoas não têm noção disso, mas acabam fazendo uma coisa ali e ele percorre um longo trajeto até ser descartado, né? Até descartado não, até onde chegar. Né? Um exemplo muito grande que a gente tem é aqui na cidade de Salto. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente já teve ocorrência mais de 2 vezes de acontecer isso que está acontecendo na foto. Né? Desses resíduos, eles percorrem um longo período, porque Salto fica a 101 quilômetros de São Paulo. Né? Então, eles percorreram, quando tiveram fortes chuvas, eles percorreram praticamente mais de 100 quilômetros, foram parar na cidade de Salto, né? E ficaram. Isso é um centro, essa foto é um centro de educação ambiental, por incrível que pareça. E todo esse resíduo foi vindo com a água da chuva, né? Esse resíduo não é da cidade de Salto, ele veio no percurso do rio, né? Então, vocês veem o trabalho que a cidade vai ter para tirar esse resíduo que não é nem a cidade que gerou. Né? Então, a retirada constante de altas quantidades de lixo das margens do rio, né, mostra a necessidade dos municípios pelos quais o rio passa cuidarem do Tietê. Né? Essa cidade, que é a foto, é Salto, né? Ela é uma referência de tratamento de resíduos. Né? Ela tem o tratamento de esgoto, a coleta de lixo 100% mecanizada e também faz a coleta de recicláveis em todo o município. Mas é penalizada com a sujeira que o rio Tietê traz e dos outros municípios. Então, vocês imaginam o custo que ela tem para tirar todo esse resíduo do rio, né? É gente, trabalho de transporte para levar isso, né? Para algum lugar, normalmente, né? Para depositar. Então, assim, nem é deles isso, né? Então, você veja o tanto de trabalho que eles têm, né? Natasha, também tem um problema sério, né? Porque a cidade se vê invadida por uma coisa que não é dela, né? É de se pensar em todo o transtorno para quem mora lá, né? Exatamente. E isso é um centro de educação ambiental, né? Então, eu pus essa foto exatamente por isso, porque educação ambiental, é o centro de educação ambiental da cidade e olha o tanto de resíduo que ficou ali, né? E não foi a cidade realmente que gerou, né? Ele veio, ali tem um desnível, né? E por isso que esse resíduo acaba se concentrando ali, né? Isso já ocorreu mais de uma vez, né? Então é só para demonstrar mesmo o tanto que o resíduo percorre, né? Seja em córregos, seja nos rios.
Então, isso realmente é um problema muito grande, né? Do pessoal jogar o lixo na rua ou no rio mesmo, né? Concordo com você, Natasha, porque eu moro próximo a Salto, né? Eu moro em Votorantim, fica próximo de Salto, e eu tenho amigos que moram lá, né? E muitas vezes esses resíduos eles não são nem recicláveis, porque eles já são contaminados. Então, é um transtorno e também, né, a cidade tem que arcar com os custos dessa limpeza, que não é um produto que foi gerado dentro da cidade, né? Sim, e ainda mandar para o aterro, né? Ainda Isso. tem o custo de mandar para o aterro e ocupar o lugar do aterro, que a gente sabe que muitas cidades aí tem, né, assim, não tem muito espaço, né? Um espaço limitado aí dos aterros, né? Então, vou dar um outro exemplo agora, pode virar, do rio Sorocaba. Tá? O rio Sorocaba é o principal afluente, né, da margem esquerda do Tietê. Tornou-se muito poluído a partir da década de 60, quando passou a receber grande carga de esgoto e poluentes industriais. Desde o ano 2000, a Prefeitura de Sorocaba vem desenvolvendo as obras de despoluição do rio Sorocaba, né? E como são essas obras? O complexo de intervenções consiste em coleta, afastamento, bombeamento e tratamento de todo o esgoto produzido na cidade, livrando o leito dos córregos do rio dessa carga de efluente, com a construção de 20 quilômetros de interceptores de esgoto. Então, vocês vejam que, se não é tratado, né, não tem como. O rio, normalmente, ele é poluído exatamente pelo esgoto e pelo resíduo que vem, né? Outro caso que a gente vê, né, no caso do Sorocaba, ele agora está ficando despoluído, né? Pode virar o slide, a gente tem uma comprovação aí. Então, o que acontece, né? Quando o rio está muito sujo, o pessoal foge de perto do rio, né? Ninguém quer chegar perto do rio. E, quando ele fica limpo, muda completamente a estrutura da cidade no entorno do rio, né? As pessoas vão pescar, as pessoas vão fazer piquenique, as pessoas vão andar de bike às margens do rio. A gente tem até uma foto aqui, essa foto, o pessoal andando, né, dentro do rio, né, fazendo canoagem dentro do rio. Então, quer dizer, você muda toda a estrutura da cidade tendo um rio sujo ou um rio limpo, né? Posso falar, Natasha? Porque eu sou dessa região, né? Porque Votorantim e Sorocaba, e as duas cidades têm um programa aí para melhoria do rio Sorocaba. A recuperação da mata ciliar, que tinha um assoreamento muito grande do rio. Então, é um trabalho em conjunto dessas cidades que melhoraram muito o aspecto e até a beleza, né? Porque agora o pessoal caminha, faz caminhada, anda de bicicleta. Muito, muito legal isso. Eu vou mostrar esse exemplo um pouquinho maior aqui no Rio Pinheiros, né, explicando um pouco melhor todo o processo que a gente acompanha aqui de perto pela Secretaria, né, de Infraestrutura e Meio Ambiente, né. Então, o Rio Pinheiros ele tem 25 quilômetros de extensão, né, atravessa o município de São Paulo de sul a oeste e deságua no Rio Tietê. Ele é um rio, né, de planalto, sendo sua forma natural, ele era, né, em 1930, um rio lento com muitos meandros, como vocês podem ver na foto, né? Então, ele era um rio cheio de curvas. O que aconteceu? No início do século XX, né, com a urbanização da cidade, a população mais pobre foi empurrada para a várzea do rio, ou seja, no entorno, né, do rio. Aí teve também industrialização do Estado, né? São Paulo teve a necessidade de obras de infraestrutura e geração de energia, né? Então, o que aconteceu com o rio? Eles fizeram a canalização, retificação e reversão do rio, né? Qual que era o objetivo de fazer isso? A reversão do rio é fazê-lo correr ao contrário. Então, em vez de ir para o interior, ele ia para a Serra do Mar, tá? Vou explicar como se deu isso, né? A fazê-lo correr ao contrário, né, para que suas águas e as do rio Tietê gerassem energia elétrica na usina Henry Borden, na Serra do Mar. O que foi feito? A concessão da várzea do rio para a Companhia Light, né, o rio foi retificado, canalizado e foram construídas 2 estações elevatórias de bombeamento de água. Isso teve 2 décadas disso, né? Foi até os anos 50. Então, vocês veem que interessante a foto, a primeira foto ali de cima, era como ele passava, ali é o Jockey Club, né, onde está o amarelado ali. Então,
olha como ele era antigamente. Ele era um rio, né, de curvas, passava ali no Jockey, ele era todo cheio de curvas e não era reto. E agora, depois de 1950, tem essa segunda foto que mostra exatamente como o rio é hoje, para quem não conhece, né, para quem nunca veio aqui para São Paulo. E isso é a localização dele. Pode virar o slide, só para a gente ter uma noção. Essa daqui é o Rio Pinheiros, né, onde ele está. No município, essa primeira foto, né, onde, só para ter uma ideia da localização dele. E depois, no estado de São Paulo. Né, então, dá para ver que ele é o pedacinho vermelho que está ali. E depois é o Rio Tietê, que corre, que nem eu falei, para o interior, só para vocês terem uma dimensão dele aí. E quais foram as consequências, né, das intervenções no rio? O aterramento da várzea e a ocupação urbana dela, nas épocas da chuva, o que era cheia do rio, né, então o rio aumentava, virou-se enchente, né, e alagamentos hoje em dia. Assoreamento do canal, né, as águas correm mais rapidamente e carregam mais sedimentos. Então, é exatamente isso que você falou. Né, o rio corre mais rápido, acaba indo mais sedimento, e ele acaba ficando mais curto, ele acaba ficando menor, porque esse sedimento vai todo para baixo do rio. Né. A urbanização ao longo do Rio Pinheiros, ela teve um aumento muito significativo a partir da década de 60. Né? O crescimento da cidade sem planejamento adequado gerou uma perda de qualidade das águas. Né? E a reversão contínua do rio é proibida a partir de 89, para evitar o aumento da poluição dos mananciais na zona sul de São Paulo. Então, vocês vejam que uma obra que durou 20 anos, depois, né, de 89, a gente não conseguiu mais mandar muitas águas para lá, e isso teve uma perda para a energia, na Henry Border, ali, de 75%. Então, foi bem significativa. Isso por nossas águas estarem, né, sujas. Então, a gente não podia mais mandar fazer essa reversão do rio. Agora, Natasha, nós vamos para uma segunda interação aí no chat. Precisamos da cooperação de vocês aí. Então, vamos pensar o seguinte. Você conhece algum rio que já foi despoluído no estado de São Paulo? Vocês têm 3 minutinhos aí para dar a sua contribuição no chat. Vamos lá, pessoal? We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side,
Aí, muito obrigada pelas contribuições aqui. Eu vou ler só a da Thaís Rocha, da pergunta anterior. Ela fala sobre a poluição e contaminação e destruição da fauna e flora terrestre e aquática, sobre aquela quantidade da pergunta anteriormente, né? A anterior. Aí nós temos também a Aline que fala: conheço esse local, quando você estava falando, mostrando Salto. A figura de Salto lá. legal. Salto tem um trabalho ambiental muito consistente, sofre com algo que não é deles. Muito bom, a Aline está falando o que ela conhece, eu também conheço. A Helenice fala: boa tarde, como é triste essa falta de consciência do ser humano. É referência ali ao que estava sendo mostrado, né? Daquela quantidade enorme, né, de lixo. O Adilson fala o seguinte: é uma pergunta difícil de responder. Então, quer dizer que, né, difícil de responder sobre, né, um outro rio, Qual outro rio foi processo, limpo? né? Aí nós temos a Patrícia. O Rio Pinheiros está em processo de despoluição, ela fala. A Aline Falcão fala o seguinte: o Rio Jundiaí, em Jundiaí, foi um processo muito longo, mas está entre os rios com mais sucesso de despoluição do mundo. Uau! A Patrícia fala: totalmente despoluída é difícil. A Thaís, que está novamente, não conheço, mas é importante conhecermos, até para citarmos aos nossos alunos. Verdade? Lilian fala: desconheço. O Alexandre fala: não. A Aline Falcão, ainda sobre o Rio Jundiaí, o rio estava praticamente morto. Praticamente o que aconteceu com o Rio Sorocaba também, estava praticamente morto. Né? Agora, o Roberto, não conheço. A Helenice fala: não conheço, mas o Tadeu Nunes fala o seguinte: no caso do Pinheiros, acho que vai ser um processo difícil. Moro em Osasco e todos os córregos que afluem para o Pinheiros estão muito poluídos. E aí, Natasha? Então, vamos lá. Acho legal, né? Vocês, com todas essas contribuições, não sabia realmente do Rio de Jundiaí, muito interessante saber. É legal saber que vocês querem dar exemplo também, agora já sabe, né, do Rio de Jundiaí. O Rio Pinheiro, sim, que eu vou falar um pouco dele aqui, então vou explicar como ele está sendo limpo, né? É o que você falou, limpo, alguém falou, acho que, não sei quem falou, mas limpo realmente é difícil, mas não tão poluído, digamos assim. Né? Porque, claro, não é para nadar no rio, né? O rio não vai ser tão limpo nesse jeito, até porque ele passa por uma cidade, é muito complicado, né? Mas uma limpeza, né, dele não ter cheiro, de conseguir frequentar as margens do rio, como está acontecendo ali no Sorocaba, já é um grande avanço para um rio que estava morto, como você mesmo mencionou, né, Terezinha? Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho agora como é que se deu a degradação do Rio Pinheiros, né? O que aconteceu? Até a década de 70, as pessoas nadavam, né, e pescavam no rio. Após a canalização e a urbanização das várzeas, ficou difícil o acesso da população ao rio, que teve, com isso, uma mudança de conceito. Né? Foi atribuída ao rio a função de afastar o esgoto urbano das ocupações que cresciam no entorno. Né? Faltou, e ainda falta, né, uma consciência da população sobre os impactos da poluição e do descarte irregular no rio. Então, a gente vê a limpeza ali do Pinheiros, né? A quantidade de coisa que é tirada do rio. Eu fui visitar o rio, né? A gente foi lá até as cooperativas e tudo, e a gente viu fotos também, né, para trazer aqui para vocês, para pesquisar. Então, assim, tem sofá em alguns córregos, né? O pessoal, pneu, é uma quantidade absurda que tem. Então, assim, o que aconteceu? Um rio que o pessoal nadava, né, e fazia parte da cidade, quando ele começou a ficar poluído e quando ele foi canalizado, o pessoal, aquilo já não fazia parte da vida deles, né? Eles não podiam aproveitar o rio. Então, realmente começou o rio a ficar poluído, né? E quanto mais poluído, aí o pessoal foi jogando, de fato, mais coisa no rio, né? Então, não fazia mais parte da vida das pessoas esse rio, né? Então, a situação do rio, né, muda com o tempo, assim como as visões da sociedade sobre a questão ambiental. Né, e isso faz com que sejam propostos outros projetos, inclusive para os seus rios. Né, então, ele ficou, tem uma foto aí, dá para a gente ver o quanto poluído, né, ele ficou praticamente também morto, porque ele estava literalmente preto, do jeito que vocês estão vendo na foto. Né, muito, muito poluído. Então, vamos lá.
quais eixos de atuação estão sendo feitos agora, né, no Rio Pinheiros, né? Então, são 5 eixos, né? O saneamento, com o tratamento de águas e afluentes, a manutenção, que é o desassoreamento do rio, resíduos, a coleta e destinação dos resíduos sólidos, a revitalização, que é a revitalização urbana, e socioambientais, que é a educação ambiental, né? Ele envolveu diferentes órgãos do Estado, né, e tem 2 tipos de resíduos, né, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos. Cada tipo tem um tratamento e destinação específica, né? Os efluentes são tratados por infraestruturas de saneamento básico, ligadas à rede e unidades de tratamento, né? Então, nós temos aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é a bacia do Rio Pinheiros. Pode mudar a foto, por favor. Então, é só para vocês verem o tanto de córregos que tem, né, na bacia do Pinheiros, que vão desaguar todos no Rio Pinheiros. Então, são muitos córregos, né? Então, é só para ter uma ideia também da onde ele tem, né? Às vezes você ali está em Embu das Artes, Taboão da Serra, joga alguma coisa ali e ele acaba indo para o Pinheiros, né? Então, pelos córregos, a quantidade de córregos que tem. Pode mudar o slide. Aqui vou citar alguns exemplos de como é feita a remoção dos resíduos do rio, né? Então, tem essas barcas, né? Essa primeira foto de cima, eles retiram somente os resíduos que estão na parte de cima, submersos do rio, né? Essas outras de baixo, eles já pegam uma escavadeira que ele vem por baixo e retira, né, os resíduos. Vocês podem ver que os resíduos que estão retirados pela escavadeira, eles vêm com muita sujeira. Então, por enquanto, os resíduos né, esses submersos do rio, eles estão sendo reciclados, estão indo para uma cooperativa. Esses de baixo, eles estão fazendo um estudo ainda de como fazer, porque realmente eles vêm com muito sedimento, vêm com terra, vêm com um monte de coisa, então é muito difícil. Eles estão avaliando, estão tentando ver se tem como fazer alguma coisa para eles conseguirem reciclar esse material também. Pode mudar o slide. Temos a retirada manual. Então, né, são os trabalhadores que ficam à margem do rio tirando, eles ficam de colete, tem vários tipos de materiais que eles têm espeto, tem aquela telinha de limpar piscina, enfim, porque o resíduo não sai da margem, né? Não tem uma máquina que dá para passar, não tem como tirar. Então, tem que ser a retirada manual mesmo. Pode virar o slide. Só para vocês terem uma ideia aqui, de 2018 até junho de 2022, quando eu peguei esses dados, 73.670 toneladas foram retiradas e feito o desassoreamento de 737.551 metros cúbicos, né? Então, tem uma foto aí um pouquinho do antes e o depois, né? Para ver, tem as ecobarreiras também, que facilita na hora de fazer a retirada desses resíduos. Pode mudar a foto. Como eu disse, aquelas máquinas, né, as barcas que ficam em cima do rio, retiram o resíduo, eles vão para uma parte de recuo, que está mostrando na primeira foto, né? Os trabalhadores colocam esses resíduos dentro de ecobags. Das ecobags, eles vão para um caminhão, vão ser lavados os resíduos, né, porque esses resíduos estão todos contaminados. Eles são lavados com água sanitária e como o que cai dessa água, né, como está com resíduo e está contaminada, eles mandam direto para o aterro sanitário, tá? Não vai para o rio. Eles têm uma caixa coletora disso. Depois, pode dar sequência, eles vão para a cooperativa, né? Chegam na cooperativa, eles são pesados, né? E depois vão se juntar com outros materiais que já estão lá de resíduos, né, recicláveis. Então, vocês podem ver essa segunda foto, o pessoal já separando, né? Eles abrem todas as sacolinhas, né? Ou o saco mesmo de lixo. Então, para ter a separação do resíduo. Embaixo, eles já vão tirando papelão, né, para facilitar. E essa terceira foto das mulheres que a esteira está subindo, elas já vão tirando também essas sacolinhas plásticas. Próxima foto.
é exatamente ela separando. Então, nessa foto, né, cada mulher separa de 1 a 2 tipos de materiais, né? Então, por exemplo, ela separa papel e também separa jornal. Separa alumínio, separa o vidro, separa plástico, os tipos diferentes de plástico, né? Elas têm, do lado delas, elas têm um lugar para jogar esse resíduo, né? Esse resíduo já cai direto nas ecobags embaixo, como pode ser feito na outra foto. Pode virar. Então, ela cai nessas ecobags, né? Eles juntam esse tipo de material. Depois, eles vão para uma outra esteira, né? Como está vendo na foto aqui, e eles são todos prensados, né? Para quê? Para poder ser vendidos depois. Então, é assim que funciona uma cooperativa. Para vocês terem uma ideia, a gente falando de plástico de novo, no próximo slide, a gente tem a quantificação do rejeito que chegou para eles lá em julho, só retirado do rio, né? Então, vocês veem que plástico, de novo, é 75,9% é plástico, né? Tem rejeitos, tem papéis, tem metais, mas o plástico sempre reina, né? Aqui agora a gente vai ter próximo, a gente tem um vídeo, né? A gente foi na cooperativa e a gente fez um vídeo com o Teline aqui. Ele vai falar um pouco da importância, né, da cooperativa, número de funcionários que tem e qual a importância da cooperativa para o meio ambiente. Pode pôr o vídeo, por favor. Troca, quantas famílias vivem da coleta aqui na cooperativa? Bom, vou fazer um apanhado rápido, uma linha do tempo. A Coopercaps ela nasceu no dia 30 de agosto de 2003, com 22 catadores da região sul de São Paulo. E hoje a gente já conta com mais 5 filiais, gerando emprego e renda para 380 famílias. E qual a importância que você vê da cooperativa? A cooperativa ela proporcionou que eu pudesse acordar o líder que havia dentro de mim. A cooperativa me proporcionou fazer um curso superior, e a cooperativa me proporciona cada dia mais, além de reciclar o lixo que as pessoas chamam, reciclar vidas. O que você acha que mudou nesses 19 anos em relação à reciclagem? A gente vê hoje uma mudança ainda muito acanhada, muito tímida, mas a população começa a se preocupar em descascar os seus resíduos de forma correta, destinar para as cooperativas de catadores, que sabe que uma simples mudança de hábito pode gerar emprego e renda para várias famílias. E ao longo do tempo a gente percebe que as próprias indústrias fabricantes de embalagens, o governo começa a criar leis para que a gente consiga cada vez mais profissionalizar a profissão dos catadores. A vida prática das pessoas, se você pudesse falar alguma coisa para elas, o que seria? Quanto à reciclagem? Bom, se eu pudesse falar e deixar uma mensagem, eu deixaria para as pessoas poder entender a importância de uma mudança de atitude dentro da sua casa. Descartar de forma correta. A cidade de São Paulo exige que o munícipe faça a separação do seu resíduo em 2 frações, o úmido e o seco. Fazendo isso e destinando de forma correta, gera emprego e renda, oportunidade e inclusão social, que isso é o principal. São tantas famílias que vivem e sobrevivem daquilo que as pessoas chamam de lixo. Então, uma simples mudança de atitude pode, sim, gerar mais emprego e melhorar a vida de muitas pessoas. Você falou que um dos trabalhos que vocês fazem aqui não é só com os resíduos, é também com as pessoas. Você pode contar um pouco sobre esse lado da cooperativa? Bom, eu posso dar um exemplo claro sobre o Carioca, né? O Carioca foi um morador de rua, um catador de resíduos durante 16 anos da minha vida aqui em São Paulo, e que eu tive a oportunidade de ser inserido de novo na sociedade. Então, a partir dali, eu percebi a importância que a cooperativa, que o cooperativismo tinha na sua comunidade, no seu entorno, sabe? E poder gerar emprego para jovens de 18 anos, que se a cooperativa não adotar esse jovem, com certeza eles vão desviar, vão para o caminho errado. A gente dá emprego e renda para egressos do sistema prisional, porque essas pessoas erraram, mas pagaram para a sociedade o que devia,
e se não dermos uma oportunidade para essas pessoas, elas vão voltar a cometer os erros que cometeram anteriormente. A gente dá emprego para a comunidade LGBTQIA+, refugiados e mulheres principalmente. A cooperativa, 65% do quadro da nossa cooperativa é formado por mulheres. Mulheres que são pai, que são mãe e que trabalham perto de casa e que têm uma garantia e uma segurança de poder sair, deixar o filho na creche, na escola, o hospital, o posto de saúde está perto. Então a mulher, ela se empodera, porque muitas das vezes ela é pai, ela é mãe, então é ela que toma conta da casa, ela que é responsável pela casa. E o cooperativismo proporciona essa flexibilidade, ela por ser dona do negócio, ela tem essa facilidade de ir e vir. Então esse é o trabalho que a cooperativa tem, que as cooperativas no Brasil têm, que é justamente reciclar vidas. Voltamos. Agora a gente vai ver um outro vídeo com a Alina. Qual a importância dos resíduos para os cooperados que trabalham, né, dentro da cooperativa? Pode passar o vídeo, por favor? Trabalhar aqui para você. Nos primeiros dias eu fiquei atordoada, não sabia o que era nada e tive o prazer de ter Lins como mestre me ensinar, e a primeira coisa que eu perguntei para ele foi o que era um PAD, coisa que eu não sabia. Aí ele fez uma planilha e me mostrou o que era PAD branco, PAD colorido, e nisso eu fui aprendendo a criar PAD, jornal, papelão, PET óleo, PET cristal, PET verde, PET azul, PET laranja. E hoje, graças a Deus, tudo que eu sei sobre o meio ambiente eu devo a ele. E você acha que o seu trabalho é importante para o meio ambiente? Olha, o meu trabalho e das minhas colegas de trabalho é muito importante. Gostaria que alguém visse isso como uma coisa assim extraordinária, porque poucos veem, poucos dão valor. Então eu gostaria que todos reconhecessem que sem a gente estar fazendo a nossa parte, estaria pior. E quão importante é o trabalho para você, pessoalmente? O trabalho para mim é bom demais, porque é o meu sustento, eu pago minhas contas. A minha filha trabalha há 15 anos já com ele, o meu filho vai fazer um ano, o ano que vem. Então eles estão aprendendo, coisa que eu sabia e fui passando para eles. E nesses 12 anos, você acha que mudou o trabalho e a percepção desse trabalho? As pessoas, você acha que se importam mais do que se importavam há 12 anos atrás? Agora se importam mais, tanto para nós que separamos, e para quem está de fora. A gente sai falando, vizinho, assim, ou falando, vamos fazer assim. Agora está muito melhor. Antes era triste, antigamente era triste, hoje está melhor. Agora vamos ver mais um vídeo, do Marcos Paulo falando o que chega nas cooperativas e não é reciclável. O que o pessoal manda para cá, achando que pode ser reciclável e não é? Dentro da cooperativa a gente tem muitos materiais que o pessoal acha que ele tem viabilidade de reciclagem, mas na verdade não tem. Então o pessoal acaba mandando máscara, a gente está nesse meio dessa pandemia, o pessoal acaba mandando muita máscara. Resto de roupa, tecidos, a gente tem esse problema muito sério com tecidos aqui dentro, e o que a gente chama de material contaminado, é um material que o pessoal acaba descartando com resto de comida dentro, com muita oleosidade. Esse tipo de material dentro da cooperativa ele acaba indo para aterro sanitário. Então, se estiver muito contaminado, a gente geralmente pede para que ele não seja mandado para a cooperativa de reciclagem. A Natasha tem algumas dúvidas aqui no chat e vou perguntar aqui para você, tá? Tá bom. Segura essa? Sim. Então vamos lá. O Tadeu está muito preocupado com os funcionários que trabalham na limpeza
Ele quer saber se do Rio, né, se utilizam materiais de proteção individual, os EPIs. Sim, eles utilizam, como eu mostrei na foto, né? Eles usam também coletes, luvas, então tem todo o material porque eles mexem, né, com resíduo que não está limpo, né? Então realmente eles têm que ter os resíduos contaminados, né? Eles têm que ter todo esse material de proteção. Assim como o pessoal da cooperativa também, né? Como vocês viram na foto, tá todo mundo aí de luva, com equipamento adequado. Muito obrigada. A Aline fala o seguinte: deixei os links acima para vocês conhecerem um pouco sobre o trabalho de despoluição do Rio Jundiaí. Não sou de lá, mas fiz vários cursos de atualização ambiental na cidade e tive a oportunidade de conhecer esse trabalho de mais de 3 décadas. Importante. E a Aline, novamente, a Aline está muito participativa aqui. Aline do céu, que legal. A Aline fala novamente, não é só questão ambiental, é sobre geração de dignidade. Tudo isso previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Aí o Tadeu, não há nenhuma ação humana que não tenha algum impacto sobre o meio ambiente. Isso é verdade. Concordo, Tadeu está com toda a razão. E a Sônia, a charada Sônia lá, fala o seguinte: em todos os lugares nos deparamos com a poluição. Está difícil mesmo, só conscientização em massa de cada um fazer a sua parte. São ações coletivas, né? As ações individuais, elas ajudam no conjunto, mas nós precisamos de ações coletivas. Sim. E começar com essa população, né? Os adolescentes, as crianças, para a gente tentar reverter essa situação, né? Porque se continuar desse jeito, a gente vê que cada ano aumenta, né? Então isso tem que diminuir, né? Então, assim, o trabalho também, aí o professor ajuda bastante fazendo essa conscientização, né? As crianças e os adolescentes mudam em casa a opinião dos pais também com isso, né? Então, essa aí é a importância de entender o poder dessa reciclagem aí, quão importante é, né? A Daniela fala da importância que ela fala, temos mesmo muitas dúvidas a respeito do que pode ser enviado para reciclagem. É a mesma coisa que fala a José Nilda. Quais os tipos de materiais que podem ser enviados para reciclagem? São muitas as dúvidas que temos. E a Daniela retorna: precisamos dessa clareza a respeito dos materiais para sanar as dúvidas dos estudantes. Muito legal. E aí, Natasha? Olha, eu indico, como eu falei, né, isso muda muito de cooperativa para cooperativa e principalmente de município para município. Por quê? Uma coisa só é reciclada ali na cooperativa, ela só vai pegar um tipo de material se tiver comprador para aquilo, né? Então, tem várias pessoas, por exemplo, que isopor, ele era um polêmico. Tem município que coleta, tem município que não coleta, né? Então, depende se ele vai ter comprador para isso ou não. Então, qual a sugestão aqui que eu dou? Você falar na cooperativa, né, que faz a coleta do seu município. Então, tenta um canal direto, liga, vê qual é a cooperativa, entende com eles, porque vai depender muito disso. Não tem, né, se não tiver um canal direto, dá uma ligada e pergunta, porque isso muda muito de município para município, né? E assim, se você ficar com dúvida, põe para reciclar. E sempre tirar os resíduos antes, né? Então, se você tomou um iogurte, você não vai jogar, você não precisa lavar o pote, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas você tem que tirar o excesso de resíduo do pote, né? Senão acaba contaminando tudo. Outro lugar, eu posso falar um site aqui? Pode falar, sim. Tem um site bem legal também, que chama Recicla Sampa, que é do estado aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, que eles dão muitas dicas do que você pode e não pode reciclar. Então, é bem interessante também. A gente também tem um portal de educação ambiental, na Coordenadoria de Educação Ambiental, onde a gente dá dicas sempre sobre isso. Então, siga a gente também. Muito bom. Então, vamos continuando, Natasha? Vamos. A importância de enviar os resíduos limpos às cooperativas? Exatamente, estava falando sobre isso, né? Já falou um pouquinho, né? Mas exatamente por elas demorarem, né? Demorarem às vezes muito tempo para chegar, às vezes está muito sol, então por exemplo, uma embalagem de leite pode ficar com um cheiro, né, bem desagradável ali. Então, o que pode ser feito, né? Não precisa lavar,
tá? Mas você pode passar uma água, que já ajuda bastante no processo, né? Você pode pôr o resíduo embaixo quando você estiver lavando a louça, aquela própria água da louça já ajuda, ou até pegar a água da máquina de lavar a louça, quando sai no tanque, você põe um balde ali, já pega aquela água e deixa para você passar, né, nos resíduos. Como eu falei, não precisa lavar, porque ele já vai ser lavado quando vender, mas a gente viu que são pessoas que trabalham ali, né? Então, quanto mais a gente mandar esse resíduo certinho, mais valor vai ter, né? E o pessoal também merece isso, né? Aqui só uma tabela para a gente mostrar, né, em quilos e dinheiro dos materiais recicláveis coletados, né? Isso em 2019. Então vejam aqui a diferença do Sudeste entre plástico, que é 1,6, e alumínio, que é 3,5. 3,55. Então tá aí porque a gente não acha latinha nas ruas, né? Porque o valor é muito alto. Infelizmente o do plástico não é, então por isso que o plástico acaba ficando pelo caminho, né? E aqui eu vou dar um panorama da economia de recursos, né, na reciclagem. Então, por exemplo, uma tonelada de papel reciclado, você tem a economia, né, de equivalente a 66% de energia elétrica, deixa de cortar de 10 a 20 árvores, reduz em até 65% a quantidade de água usada. Uma tonelada de plástico reciclado, você evita a extração de 160 litros de petróleo, 70% retorna como os novos produtos e economiza-se um montante de 50% de energia elétrica. Vamos ver no metal. Próximo slide. Uma tonelada de metal reciclado evita-se a extração de 5 toneladas de bauxita e economiza-se um montante de 95% de energia elétrica. Uma tonelada de vidro reciclado, você evita a extração de 1,2 toneladas de areia, calcário, feldspato e barrilha. E economiza-se um montante de 30% de energia elétrica e 50% de água. Agora vamos voltar para o rio. Pode próximo slide, por favor. Então, só para mostrar aqui como é que estava, né? Falaram principalmente do Rio Pinheiros, aqui a gente está mostrando. Em 2018, como ele estava, né? Cheio de resíduos, tem uma gosma verde, que eu não sei exatamente o que é, mas todo poluído, né? Vários resíduos na ecobarreira, né? Um odor desagradável. Eu trabalho super perto do rio, então em dias mais quentes, né, era um terror, a gente não tinha o que fazer, então a gente tinha que sentir aquele cheiro, né, era horrível, e a gente não via ninguém no entorno do rio, né? E com essas melhorias que estão tendo, pode passar o slide, hoje em dia a gente já começa a ver que já mudou bastante, né? O rio já está bem mais limpo, falta muito ainda, né? Mas 80%, por exemplo, do rio já está sendo tratado no quesito esgoto, né? E está sendo retirado todos esses resíduos que a gente viu, então já teve uma melhoria muito significativa. Próximo slide, por favor. A gente vê aí, ó, agora a vida, né, a recuperação do rio e a vida já voltando para o rio, né? Tem peixes, tem mergulhões, tem garça, tem pato, então tudo no entorno, vários animais no entorno do rio ali já podem ser vistos, tartarugas também. E as pessoas estão voltando, né, à margem do rio, assim como no Sorocaba, né? Então a gente já vê muita gente, cada vez mais adeptos ali da ciclofaixa que tem no entorno do rio, gente comendo, tem restaurante agora bem próximo ao rio. Então o pessoal realmente está voltando a usar as margens do rio, em torno aí do rio. E o que isso, né? Como a redução do consumo e a geração de resíduos podem impactar nas mudanças climáticas, né? Que é o nosso exatamente o diferencial desse diálogo que a gente está falando das mudanças climáticas, né? Então vamos lá. Estima-se que, além do próprio processo produtivo, a gestão de resíduos no mundo foi responsável pela emissão de 1,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera em 2016. 5% das emissões globais no ano. A redução na geração de resíduos implica tanto na conscientização dos consumidores e cidadãos acerca de suas práticas de consumo, como as de fabricantes, que podem readequar o desenho de seus produtos aproximando-se da economia circular. A não geração, redução e reutilização da reciclagem
tem o potencial de minimizar o uso de matérias-primas no processo produtivo e, consequentemente, as emissões de carbono. E aqui acho que é o meu último slide, né? A ligação com as mudanças climáticas. O montante de 354 mil toneladas de materiais recicláveis secos recuperados foi capaz de contribuir para a redução de 174 mil toneladas de gás carbônico em relação aos materiais virgens que deixaram de ser retirados no meio ambiente para a produção de novos produtos. Caso essas embalagens não tivessem sido recicladas, teriam emitido 22.620 toneladas de gás carbônico, né? Então, mais uma vez, a gente vendo aí qual é a importância, né, de fazer a reciclagem, de jogar o resíduo no lugar certo, né, não largar na rua, de você preservar um rio, de você não jogar o resíduo, né, ou qualquer coisa no rio, né, e preservar o que a gente tem, para não dar todo esse trabalho, né, que a gente vê aí de limpeza. Obrigada, Natasha. Muito legal os seus esclarecimentos aí. E antes de passar para a Mariana, que ela vai falar sobre as eletivas aí da Minha Casa ao Rio, vou falar só um comentário da Daniela aqui que eu achei muito pertinente, que na cidade de Garça, jurisdicionada a nossa DE, equipe gestora dessa cidade e nós, PEC, tivemos o prazer de conhecer a cooperativa que foi instalada lá. Fizemos parcerias e os alunos estão indo ao local conhecer todo o processo. Vale muito a pena conhecer as cooperativas e suas histórias. Eu sou suspeita, mas eu adoro conhecer uma cooperativa. Eu já conheço algumas e eu acho que realmente uma é diferente da outra e é um trabalho que eu acho que os alunos, até professores que não conhecem o contexto disso e como funciona isso, muda a consciência, tanto dos alunos quanto dos professores. Realmente você vê o trabalho, você vê gente ali trabalhando, né, você vê como é feita toda essa separação, você vê a importância, né, da reciclagem na vida das pessoas, como a gente pode ver vídeos aqui. Então, eu acho um excelente, parabéns pela iniciativa, eu acho que todos os professores, se tiver oportunidade, devem realmente fazer isso. Muito obrigada, Natasha. Agora é com você, Mariana. Muito obrigada, Terezinha. Natasha, que delícia, né? Adorei ouvir tudo isso, tantas coisas interessantes para a gente poder falar. E o que eu acho mais legal da gente pensar do recurso hídrico é como a gente consegue perceber, né, na sua fala, na hora que a gente vai olhar para o recurso hídrico, a gente está olhando para a urbanização, a gente está olhando para a saúde da população, para a política pública, para o clima. Então, é uma temática que tem um potencial incrível, né, de trabalhar, porque tangencia várias outras questões, né? E foi justamente pensando nisso que a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desenvolveu em 2021 um conjunto de eletivas, né, que a gente chamou de Da Minha Casa ao Rio. Na verdade, é um conjunto de 3 eletivas que envolve desde os anos finais, o ensino fundamental até o ensino médio, e permite que a gente trabalhe justamente os recursos hídricos, né? Então, olhando aí no slide, essas eletivas, né, o desenvolvimento dessas eletivas envolveu equipes técnicas da CIMA e da SEDUC, também com a parceria, né, com o consultor Edson Grandizoli, que é um profissional com extensa experiência em educação ambiental. E, a partir disso, então, foram desenvolvidas ementas e planos de aula para poder apoiar o trabalho dos professores em eletivas de educação ambiental. Então, a eletiva do grupo de 6º e 7º anos se chama Guardiões e Guardiãs da Água, ou melhor, o contrário, né, Guardiãs e Guardiões da Água. E é muito interessante esse bloco especificamente, porque ele trabalha muito com os recursos hídricos do contexto local, né? E dentro disso também acaba abordando um pouco mais as bacias hidrográficas, que é uma temática muito importante, um conceito muito importante que às vezes a gente não consegue aprofundar como a gente gostaria, né, nas aulas de geografia, nas aulas de ciências. Então, essa eletiva é uma oportunidade de fazer isso também. Do bloco de 8º e 9º anos, a gente tem a eletiva O que a água tem a ver com a mudança climática, né? A gente já viu pela fala da Natasha que tem tudo a ver.
E aqui a gente tem mais uma oportunidade de trabalhar esse aspecto. E esse bloco é interessante porque ele também tangencia a educação para redução de riscos e desastres, que é um outro tema contemporâneo transversal que está sendo abordado no currículo paulista. No ensino médio, a gente tem o nexo água, energia e alimentos por um presente e um futuro de abundância, que mostra como o recurso hídrico está ligado ainda a outros aspectos. Então, percebam, né, é um conjunto de eletivas que procura trabalhar em diferentes escalas essa temática e trabalhar em diferentes níveis de aprofundamento. As ementas elas já estão disponíveis naquele QR Code que apareceu no PPT, se puderem colocar mais uma vez, só para o pessoal poder dar uma olhadinha. Mas os planos de aula ainda estão sendo finalizados e, assim que possível, vão ser também disponibilizados para todos vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais de como foi esse processo, também sugiro que vocês vejam o Participe, que está no próximo slide, que foi uma conversa muito gostosa com pessoas que participaram direta e indiretamente da produção dessas eletivas, incluindo a Malu, a Rita, da Cima. Eu também estou nessa conversa, junto com o Bruno, que faz parte da SEDUC. É uma conversa muito bacana, que explica um pouquinho mais como foi que a gente chegou nesse atual conjunto de eletivas. E é isso. Obrigada, Mariana. Deu um recado muito bem aí para os nossos participantes, para os nossos queridos professores e professoras. E agora eu vou passar para a Sônia. Ela vai falar um pouquinho do currículo em ação dos anos iniciais do ensino fundamental. É com você, Sônia. Obrigada, Terezinha, Natasha, Mariana, vocês estão de parabéns. E aqui, falando do nosso currículo em ação, eu trouxe para vocês, professor, só anda com caderno, né? Eu trouxe para vocês o caderno, né, Sociedade e Natureza. Nós trouxemos uma palhinha aí do material de Sociedade e Natureza, mas eu gostaria, antes de falar um pouquinho com vocês, antes de falar das atividades, gostaria de falar com vocês qual a importância do encaminhamento que nós temos nesse caderno, porque eu, escutando a Natasha falando, parecia que nós tínhamos, Natasha e Mariana, construído o caderno de Sociedade e Natureza juntas, sabe? Porque no 4º ano a gente fala do Rio Tietê e aqui nós trouxemos, no Caderno de Sociedade e Natureza, nós trouxemos a problemática do lixo, dos resíduos, a problemática dos resíduos encontrados, a seleção desses resíduos, reciclável ou não reciclável. E foi interessante que a pergunta de uma das nossas professoras, né, ela estava perguntando algum site, algum endereço, né? E no caderno Sociedade e Natureza, nós temos esse cuidado de sempre estar colocando um link onde encontrar esse material. Por exemplo, aqui em Ciências, nós temos uma sugestão da autora, né? No processo da coleta seletiva dos resíduos recicláveis e não recicláveis, né, Natasha? Então, veio bem de encontro. Bem, voltando aqui para as atividades que nós trouxemos, conseguimos aí elencar as atividades de ciência, do Caderno de Sociedade e Natureza, com História e Geografia. Em ciência, vocês podem perceber que nós temos aí um quadro, nós temos todo o encaminhamento por trás, nós temos um quadro onde nós temos as atividades com resíduo encontrado, que os alunos vão colocar os resíduos, e se eles são recicláveis ou não. Então, a professora, lendo o encaminhamento, a professora consegue fazer aí e levar adiante essa discussão com os alunos. E depois, ao lado, nós temos aí uma atividade de geografia e história. Novamente, lendo o encaminhamento, a professora vai perceber que no material a professora tem um texto para estar lendo com eles, né, a importância da reciclagem de alimentos. E depois da leitura desse texto, da discussão desse texto, vem aí algumas perguntas e que vá de encontro também, Natasha, novamente, com a porcentagem do lixo, né? A questão dos 50% de lixo gerado, que é matéria
matéria orgânica, né? Então, parece que nós construímos juntos o material. E a professora, continuando aí no encaminhamento, ela pode levar toda essa discussão para outros componentes também, né, além de ciência, história e geografia, e trabalhar com a prevenção, né, porque nossas crianças, elas aprendem fácil, né, de uma maneira fácil, dentro da escola, ao redor da escola, em sua residência e na sua comunidade, né. É isso. Eu passo a palavra para vocês novamente. Obrigada, Sônia, obrigada pelos esclarecimentos. E agora, quem vai voltar a falar com vocês é a Mariana, vai esclarecer aí para nós, né, do currículo em ação, vai falar sobre os anos finais e o ensino médio. Com você, Mariana. Isso, obrigada, Terezinha. Eu sou da equipe curricular de Geografia, né, dos anos finais, mas eu trouxe também aqui alguns exemplos de como essa temática aparece no currículo em ação para o ensino médio. Então, é bacana a gente ouvir, né, a fala da Sônia sobre como isso está presente nos anos iniciais e sempre pensar no processo de progressão da aprendizagem, né? Essas questões elas vão voltar em diferentes momentos, a partir de diferentes aprofundamentos e abordagens em diferentes componentes curriculares. Afinal, a educação ambiental é um tema contemporâneo transversal e pode e deve ser trabalhado em todos os componentes, né? Então, eu trago aqui primeiro um exemplo de matemática, que é do 8º ano, não, perdão, esse de matemática é do 6º ano, que ele vai falar especificamente sobre práticas de reciclagem e consumo consciente, inclusive de energia elétrica. Então, muito bacana. Vejam que mesmo no componente de matemática a gente consegue trabalhar essa temática tão importante. Depois, o próximo exemplo que eu trouxe é do projeto de vida, no 8º ano. Aqui é uma temática, aliás, é uma proposta muito interessante que, enfim, busca garantir uma reflexão sobre a reciclagem e as relações entre práticas de consumo consciente e sustentabilidade. Então, esse é mais um ponto bacana que dá para ser trabalhado dentro do projeto de vida no 8º ano. E o outro exemplo que eu trago também dos anos finais do ensino fundamental, esse é de geografia, né? Então, meu xodó. Esse é especificamente do 7º ano, ele trabalha com a questão da economia circular e da economia linear. E um ponto interessante aqui dessa temática, né, no 7º ano, é que a gente também consegue trabalhar esses aspectos para além do que é a responsabilidade individual. Então, além de pensar na responsabilidade individual, a gente pensa na responsabilidade de empresas, na responsabilidade de governos, né, todas essas instâncias, como elas podem contribuir para um mundo mais sustentável, práticas sustentáveis. Já indo para o ensino médio, então, no próximo slide, destaco aqui a unidade curricular 1, Água e Energia, do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento do integrado, né, do aprofundamento integrado de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Esse é um aprofundamento bem interessante, porque nessa unidade curricular é possível trabalhar questões de matrizes energéticas, o que também tem tudo a ver com o que a gente vem trabalhando aqui. E o próximo, que também é um aprofundamento, mas esse especificamente da área de ciências humanas e sociais aplicadas, que no componente 4, que vai trabalhar cultura e sociedade, permite pensar aspectos da sociedade do consumo. E pensar no consumo consciente tem tudo a ver com trabalhar a questão dos resíduos, que a gente também comentou por aqui. Então, é isso. Vejam como isso permeia, né? É uma questão que permeia, de fato, o currículo paulista e os materiais de apoio desde os anos iniciais até o ensino médio. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu vou até citar mais uma coisa. Será que eu posso botar meu dedinho aí? Opa! Então, vamos falar um pouquinho, que a gente tem também um dos mapas lá, que é Ciências em Ação, que tem a Casa Sustentável, né? E é interessante porque, na Casa Sustentável, o aluno ele vai propor soluções que possam usar materiais recicláveis, que possam usar material que possa ser menor custo. Ele vai buscar materiais que tenham uma sustentabilidade, que não sejam tão
caros para o meio ambiente. É vamos dizer assim, um aprofundamento que eu trabalhei lá para fazer as gravações, que eu gostei muito de fazer. A gente fez vídeos, a gente conversou, colocou sobre a importância do meio ambiente, porque também, né, a gente tem as áreas de risco, né, ainda calha também com outros problemas, quando a gente sabe que a educação ambiental ela abrange um aspecto sociopolítico muito grande, né, porque a gente sabe também que as pessoas que moram em zonas de risco não foi porque elas querem morar lá, mas é porque são locais mais baratos e que ninguém quer morar próximo a locais que têm enchentes, né, deslizamentos. Então, ali ele fala também todo esse aspecto da importância e fala também dessa aprendizagem para o aluno, de uma aprendizagem que tem que ser significativa, que que encontre os contextos culturais, os socioeconômicos, para mostrar que tudo está interligado, como você falou, dos temas contemporâneos transversais. Então, você faz um link que a gente está dentro de uma sociedade em que tudo está interligado, que nada é por acaso, né? E a gente tem que lembrar também que a gente briga com altos problemas com a própria mídia, que às vezes incentiva o uso de embalagens pequenas, muito plástico, né? Às vezes você tem supermercados que usam embalagens para... Você falou muito do plástico, né, Natasha? Plástico para embalar o plástico que estava ali, não é isso? Não é, porque você sai com uma embalagem que está com plástico e você coloca numa sacolinha de plástico e você leva todo esse plástico. Eu estava vendo uma reportagem de uma pequena tartaruga que foi pega assim, e ela, por 3 dias, ela vomitou só plástico. E defecou só plástico. Então, para você ver também que a gente tem... Isso se fala muito, a ONU também fala no desenvolvimento sustentável também, que fala sobre o problema que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixes nos mares. Isso é um contexto que deixa a gente assim alarmado, mas é que a gente pensa, né, tem um problema aí, né, Natasha? Sério, né? O que você acha? Acontece que, normalmente, né, dos córregos vai para o rio e do rio, muitas vezes, acaba indo para o mar. Então, muita coisa também acaba indo para o mar, né? E, assim, das próprias praias, as pessoas também, como jogam lixo na cidade, né, nas ruas, acaba jogando também na praia, né, porque joga em qualquer lugar, e temos esse problema, né, as marés vêm, pegam, né, todos os resíduos que estão ali, e isso acaba indo para o mar. Então, realmente, a gente estamos com um número hoje de resíduos absurdo no mar, e nossos peixes, nossos animais marinhos comem isso, né? E a gente também está comendo, né? Porque quando a gente come o peixe, né? Essa tartaruga comeu tudo isso, a gente não come tartaruga, mas a gente come o peixe, né? E come outras coisas do mar. Então, é um ciclo, né? A gente come, o peixe come, a gente vai comer o peixe, então acaba realmente... Então, realmente, a gente tem que ter consciência, não tem como mais, né? Continuar desse jeito que está. Né? Tem que ter um nível de consciência. Olha que legal aqui, Natasha, você falou certinho, a gente falou, a Patrícia está preocupada. Ela quer saber se tem algum e-mail para enviar as boas práticas das escolas. Acho que a Mariana que pode falar ou não. Vai ter um quinto encontro aí das boas práticas, né? Sim. Aí a gente vai mandar para eles, né? Vai fazer todo... Não se preocupe, Patrícia, nós vamos... querer, sim, as boas práticas de vocês. É importantíssimo a gente saber como vocês estão trabalhando, de que forma estão trabalhando, se aqui todos os nossos especialistas estão ajudando nesse contexto. Eu acredito que sim, porque são muito bem preparados para isso. E a Aline Aline, muito participativa. Aline, vou mandar um abraço para você. Na UC2, no meu papel de desenvolvimento sustentável, o estudante tem como produto um protótipo aplicável a uma casa sustentável. E no mapa, o projeto é Casa Sustentável, realmente, que é o mesmo também lá do Ciências em Ação, que eu acabei de falar. A Aline está conectada comigo, Aline. Um abraço muito legal aí da sua parte. Posso comentar? Pode, agora a Mariana vai falar. Obrigada. Não, só queria dizer, muito bacana ter trazido mais esse exemplo, né? E realmente, os exemplos que trouxemos aqui, né, Sônia, teria mais exemplos dos anos iniciais, mais exemplos dos anos finais, muito mais exemplos do ensino médio, porque é uma temática que, de fato, é muito trabalhada, né? E além disso, é muito importante a gente lembrar,
né, vocês, professores, quem está em sala de aula, a gente sabe que tem várias outras ações que são realizadas em educação ambiental cotidianamente nas nossas escolas, considerando as especificidades do contexto local, né? Então, é muito rico a gente perceber isso, né? Com as várias indicações que vocês já estão fazendo no chat e tantas outras ações que são realizadas, é muito importante a gente conhecer e lembrar que elas são fundamentais também para a educação ambiental no contexto da nossa rede. Então, valeu pela lembrança de mais esse exemplo dos anos, aliás, do ensino médio, e vocês vão encontrar também outros exemplos de como isso aparece no material, em outros momentos. Eu acho muito importante a gente conversar aqui. A Natasha gostaria de falar do material ali, da referência, né? A gente, na verdade, a gente fez esses vídeos, né, que estão aqui, que foram colocados agora do pessoal da cooperativa. Na verdade, a gente fez um vídeo, né, para o professor passar para os alunos, que é tanto fazendo o trabalho de coleta do rio, né, toda essa parte que eu falei, desde o começo do rio, onde faz a coleta, como é que funciona, até a parte da cooperativa, né? Então, é um vídeo, se não me engano, ele está com 3 minutos mais ou menos, mas é bem legal, que mostra bem o contexto do começo, né, de como é coletado esse material na cooperativa, a importância da cooperativa e tudo que foi falado aqui, que é bem bacana para mostrar para os alunos. Natasha, às vezes eu fico aqui perguntando quando que a gente terá uma mudança no Rio Tietê, né? Então, é porque... Você falou do Rio Pinheiros, e a minha preocupação, assim, que eu, quando chego em São Paulo, né, é o Rio Tietê. Porque aquilo que você mostrou lá em Salto tem conexão direta com o Rio Tietê, né? Sim. Então, eles começaram, né, o programa, a própria secretaria está envolvida nisso, né, então fazer a limpeza do Pinheiros, só que o Pinheiros é muito mais fácil porque ele é muito menor, né, ele é um afluente do Tietê. Então, o próximo passo agora, eles já estão estudando como vão fazer, né, lógico que vai ser um trabalho, vai ser muito mais extenso, né, mas assim, como deu certo, né, a implantação a limpeza do Pinheiros, eles já começaram a pensar como é que eles vão fazer isso no Tietê, e eu acho que vai dar certo, né, porque já tem um exemplo de que deu certo, né, finalmente deu certo dessa vez, então é só seguir o exemplo, lógico que vai dar muito mais trabalho porque ele é muito maior, mas... É que o Tietê ele é bem complexo, né? Faz muito tempo que tenta se fazer um trabalho mais técnico em cima do Rio Tietê, né? Mas por anos e anos dessa assim, judiação do rio, né? Estraga tudo, aí para arrumar é muito difícil depois, não? Dá muito mais trabalho, né? Mas é o que eu digo, do Pinheiros também já tinha se feito várias tentativas, né? E não tinham conseguido, mas agora conseguiram, até por, né? Eu mesmo falei isso, é uma junção ali não é só a Secretaria do Meio Ambiente, né? Foi uma junção de vários envolvidos, né? Então eu acho que você envolvendo vários atores ali é muito mais fácil de você conseguir, né? Porque você vai fazer a captação, vai fazer o saneamento, vai tirar o esgoto, e cada secretaria tem um trabalho aí. Então, você envolvendo um grupo, né, de atores, você muito mais fácil do que você tentar sozinho. E é muito lindo o Rio, né, quando bem tratado, arrumado. Dá vontade de ficar ali olhando por horas, né? Pois é. Quando que a gente imaginou, né, assim, eu que trabalho ali perto, que nem eu falei, que eu ia ter vontade de ir num lugar que hoje em dia tem lugares que você come no entorno mesmo, né? Do Rio tem cafeteria, tem várias coisas agora no entorno do Rio Pinheiros. Então, quando que você imaginou, sei lá, 2 anos atrás, que você ia ter vontade de fazer isso, né? Hoje em dia, eu tenho um filho pequeno, eu estou morrendo de vontade de levar ele ali na ciclofaixa, né? Para ele passear ali, para ele ver, porque hoje em dia não tem mais o rio, né? Já está bem melhor. Então, realmente volta, né? Muda o conceito, né? Das margens ali do entorno do rio, muda completamente, né? Sim. Nós vamos passar aí agora as referências para vocês, as referências estão na tela. São todos os materiais que foram utilizados para fazer esse
4º encontro da alfabetização ambiental, muito rico, muitos materiais, muitas coisas para vocês aí pesquisarem, entrarem em contato. A Natasha também é de fácil acesso, a Mariana também, e a Sônia também, e eu também. Aí também temos também o grupo de trabalho que está na tela para vocês, da CIMA, né, o grupo de trabalho que é da Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente, certo? Gostaria de falar alguma coisa? A Aline, a Cibele, o Dilmar, que veio aqui, o Júlio, que está aqui nos assistindo. Abraço, Júlio. A Lúcia, a Maria de Lourdes, a Natasha, que está aqui do meu lado. E Oswaldo Lucon, que já também fez aqui a apresentação, né? A Raquel e a Rita. Certo? Sim. E da SEDUC eu tenho a Andréa, que esteve no encontro passado, a Beatriz, a Cecília, a Gisele Teles, o Isaac, a Joyce, a Maria Inês, a Mariana, que está aqui, a Milene, o Marcelo, a Roberta, que também já esteve aqui, o Robson, o Sérgio, a Sônia, que está hoje aqui, e a Tatiana, e eu, lógico, Terezinha Marisa, né? E vamos falar um pouquinho, agradecer também o pessoal de Libras, o Felipe e a Caroline. Acho que quem estava aí é o Felipe, né, Felipe? Dá um joinha para nós, se é você aí. É? Não? Não? Caroline? Tem os nomes aqui, mas acho que erraram aqui nos nomes. Ela falou, Sim? Aqui está uma plaquinha ali. E agradecer a Mariana, que está aqui, a Mariana e tal, mas a Maria, produtora, né, Maria? Que está aqui, ela não colocou os nomes dos outras equipes, mas eu agradeço em nome agradeço a Maria em nome para todos que estão ali trabalhando e fazendo que esse 4º encontro aconteça aqui conosco. E deixo agora as despedidas para você, Natasha. Eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade, né? Espero que tenham gostado todos. Queria fazer um agradecimento especial ao pessoal que me ajudou aí na captação dos slides, especial o Júlio, que me ajudou muito das imagens e tudo mais, dos mapas. E é isso, muito obrigado pela oportunidade da gente falar tudo isso, essa coisa de resíduo tão importante, né? Mariana? Muito obrigada, queria agradecer mais uma vez pelo convite. É realmente muito bom fazer essa fala, né, do nome de todo mundo no final, porque, gente, é um grupo enorme de pessoas que está trabalhando aqui todos os dias para poder trazer para vocês todas essas temáticas super importantes. Então, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês sobre uma temática tão importante e convido muito vocês a verificarem as possibilidades de trabalhar os recursos hídricos no seu componente curricular, nas atividades na escola, na diretoria de ensino. Tem muita coisa boa que dá para fazer a partir dessa temática. Obrigada. Sônia? Também agradecer a vocês, Terezinha, Natasha, Mariana e a todos que nos assistem, mas principalmente um agradecimento enorme para todo mundo que está nos assistindo e dar os parabéns, tirar o chapéu para esses nossos professores, né, dos anos da educação infantil até sempre, né? Sempre nós estamos aí em sala de aula. Agradecer vocês todos pelo carinho e pela participação e por estar aqui representando a nossa equipe do CEI, do Centro de Educação Infantil. Muito obrigada. Eu agradeço e agradeço aqui também ao chat os parabéns que estão nos dando aqui. Muito obrigada, falando de uma ótima formação. Até a próxima.